Atenção, o ministro do Superior Tribunal de Justiça, Jorge Mussi, suspendeu nesta terça-feira o inquérito policial aberto para investigar possível crime do jornalista Hélio Schwartzman ao escrever o artigo Porque Torço para que Bolsonaro Morra, publicado em julho pela Folha. Segundo o ministro Jorge Mussi, ainda que possam ser feitas críticas ao artigo, não é possível verificar em análise preliminar que tenha havido motivação política ou lesão real ou potencial aos bens protegidos pela Lei de Segurança Nacional, capaz de justificar o eventual enquadramento de Schwartzman. E recomenda a suspensão do inquérito até a análise do mérito do habeas corpus impetrado em favor do jornalista. Olha aqui, isto é de um ridículo, já falamos aqui, até porque o ministro André Mendonça apelou ao artigo 26 da Lei de Segurança Nacional, que trata de calúnia e injúria. Desde quando você desejar a morte de alguém, por mais de mau gosto que seja, caracteriza calúnia ou injúria? A opinião pode ser infeliz, mas não existe crime de opinião no Brasil. Não, e o Hélio não disse, gente, vamos matar o presidente agora. Não foi isso que ele disse. Ele falou, tomara que morra de Covid-19. Foi outra coisa. E que eu saiba, os patógenos não obedecem à vontade do Hélio. Porque se obedecesse à vontade do Hélio, teria que obedecer a minha também. Por que não? Né? Por que só do Hélio? E se o patógeno obedecesse à minha vontade. Mas, olha, dá até vergonha de falar isso. Por falar em tribunais superiores, tem uma outra decisão do Tribunal Superior aí. Por 3 votos a 1, a segunda turma do Supremo Tribunal Federal autorizou o acesso da defesa do ex-presidente Lula a trechos da delação premiada do ex-ministro Antônio Palocci, que citam o petista. Pela decisão dos ministros, os advogados poderão tomar conhecimento de declarações de Palocci que mencionem o ex-presidente, mas não poderão ter informações sobre eventuais diligências em andamento. A maioria do colegiado entendeu que permitir o acesso às implicações feitas pelo delator garante o amplo direito à defesa. Claro, eu garanto que só o Fachin votou contra, é isso? Isso. E aí no texto? É isso mesmo. Olha, ministro Fachin, o senhor me dá uma preguiça e vergonha também. Porque o senhor é contra que a pessoa saiba do que está sendo acusada. Que coisa bonita, né? Como o senhor tem um belo entendimento do direito penal, não é isso? Foi tudo isso que o senhor prometeu que o senhor ia fazer para o MST apoiar o senhor? Foi? Não, não foi, né? O senhor decidiu fazer a traição depois que o senhor estava lá. Mas ainda que não é traição ao MST, é traição devido ao processo legal. Não, ninguém está pedindo acesso a futuras diligências. Não, aquilo de que a pessoa está sendo acusada para poder se defender. O senhor acha que ainda não foi suficiente a quantidade de sacanagem? Desculpa, o nome é esse que foi feito com Lula? Essa delação foi quebrada, essa delação teve sigilo quebrado pelo Sérgio Moro 6 dias antes da eleição. Um mês depois, rigorosamente, Sérgio Moro aceitou ser ministro do Bolsonaro. O senhor não se envergonha com nada disso? De fazer parte disso? E depois o senhor fica posando na imprensa, sua assessoria de imprensa, aliás, parabéns para o seu assessor de imagem. Ficou vendendo por aí a ideia de que o senhor é um progressista, mas um progressista que não se vergou ao peso do petismo, embora indicado pelo petismo. Primeiro que o senhor se vergou, o senhor decidiu votar sistematicamente contra. Quem vota sistematicamente contra, por princípio, também é dependente daquele a quem tenta fazer oposição o tempo inteiro. Né? Quem diz que a independência só está em votar contra alguém ou a favor de alguém? A falta de independência está em ter ideias fixas, em ser obcecado, que é o seu caso. Não é possível. Não é possível que o senhor seja contra que um acusado saiba do que está sendo acusado. Eu insisto, o Lula não quis saber, me diga aí quais serão as próximas diligências que vocês farão contra mim. Não foi isso que ele perguntou. Ele quer saber do que ele é acusado, para poder se defender. O senhor é contra isso? Que pessoa notável o senhor é. Que grande humanista. E que ridículo. Por falar em ridículo, olha lá. Vamos para o item 24, vai.
O Conselho Nacional do Ministério Público decidiu hoje arquivar a reclamação do ex-presidente Lula contra o procurador Deltan Dallagnol no caso do PowerPoint, que apontava o petista como chefe da organização criminosa na Petrobras. O colegiado sinalizou ter maioria de votos contra o procurador Deltan Dallagnol, coordenador da Lava Jato, mas reconheceu em sessão nesta terça a prescrição de uma ação movida pela defesa do ex-presidente contra o procurador. Na votação, 8 dos atuais 11 conselheiros opinaram que havia indícios de infração disciplinar do procurador e que seria necessário, sim, abrir um procedimento administrativo disciplinar no caso, mas apontaram que era impossível abrir o processo porque as punições já estariam prescritas. Olha que vergonha, 43 vezes esse julgamento foi adiado. Essa história do PowerPoint é um dos maiores escândalos havidos no sistema judicial. Eu falo no sistema judicial porque fez parte da coisa. No dia em que o Deltan Dallagnol apresentou denúncia contra o Lula, apareceu essa porcaria desse PowerPoint, que nada tinha a ver com a denúncia, uma vergonha, sem precedentes, obviamente uma infração, como os conselheiros reconhecem, mas isso foi sendo adiado, até a prescrição. Agora chega e diz, prescreveu. Lembrando que todo esforço da Lava Jato é feito quando eles pegam alguém para tentar evitar a prescrição. Por que é que eles inventaram que todo crime de Caixa 2, na verdade, é crime de lavagem de dinheiro? Porque aumenta o tempo para prescrição. Eles ficam usando truques para isso, mas quando é com eles mesmos, aí não. Então veja, são pessoas absolutamente acima da lei. E a depender de ministros como Fachin, acima da lei permanecerão. Porque na semana passada, o Edson Fachin suspendeu uma punição que o Conselho Nacional do Ministério Público tinha aplicado a uma procuradora de trabalho do Paraná, diga-se de passagem, a Margarete Matos de Carvalho, que sugeriu nada menos que o Rodrigo Maia condescendeu com a reforma da Previdência levando grana. Ela recebeu uma advertência. O Fachin suspendeu a advertência. Em nome da liberdade de expressão. Em nome da liberdade de expressão, agora um procurador pode acusar o presidente da Câmara de criminoso. Assim, liberdade de expressão. A segunda turma do Supremo Tribunal Federal, nesta terça-feira, anulou a condenação do oleiro Paulo Roberto Krug por suposto esquema de fraude no antigo Banco do Estado do Paraná. A sentença tinha sido definida pelo juiz Sérgio Moro, pelo então juiz Sérgio Moro. Os ministros do STF julgaram o recurso da defesa. Para os advogados, Moro agiu de forma irregular ao colher depoimento durante a verificação da delação premiada de Alberto Youssef e ao juntar, atenção, isso aconteceu, documentos aos autos depois das alegações finais da defesa. A última etapa da manifestação. Documentos foram juntados depois da alegação final. Isto caracteriza mais arreganhada ilegalidade. Aí o Gilmar Mendes e o Ricardo Lewandowski fizeram a coisa certa. Isso está anulado. Esta condenação está anulada. A condenação está anulada não significa que não possa haver o processo, não possa voltar a coisa. Atenção, condenação anulada não quer dizer absolvição. Pois a Carmen Lúcia e o Edson Fachin, mesmo diante da evidência do absurdo, endossaram. Deixou de ser. Esses ministros deixam de atuar como ministros de uma corte superior, deixam de atuar como defensores da Constituição e passam a atuar como verdugos. E passam a atuar como aquele que liga o botão da cadeira elétrica. Não é? São simples executores de pelotão de fuzilamento. Dane-se o devido processo legal, eles não estão nem aí. Teve um outro caso também, que a segunda turma também decidiu anular um acordo de delação premiada. Um sujeito que foi pego ali num caso que inicialmente era de pedofilia, aí ele resolveu acusar todo mundo de corrupção, aí ele fez o acordo de delação premiada, aí se provou que o acordo de delação premiada era fraudulento. Aí o Ministério Público refez o acordo, aí no caso estadual. E claro, os acusados recorreram, porque era um absurdo, uma barbaridade. E de novo, esses dois ministros condescenderam
com a esbórnia. Ministro incapaz de aplicar o devido processo legal, atendendo ao alarido, não merecia estar lá. Não merecia, aliás, ter saído da condição de mero rábula. Que rábula bom eu também sou. Por isso que eu não fiz direito. Sou apenas rábula. Mas não decido a sorte de ninguém. É isso aí.